10h13. Um homem foi preso ontem em Sumaré depois de sequestrar e abusar de uma adolescente com deficiência mental. A Polícia Militar de Sumaré prendeu um homem de 37 anos suspeito de sequestrar e abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos com problemas cognitivos. A prisão ocorreu após a equipe receber informações de que o suspeito havia sido reconhecido em uma reportagem de TV sobre um sequestro. De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar após uma denúncia de uma mulher que identificou o suspeito em um sequestro vinculado na televisão. Com essas informações, os policiais iniciaram buscas pelo indivíduo. Aproximadamente 1 hora depois, o suspeito foi localizado na rua Chapecó, em frente a uma praça. Ao ser abordado, ele confessou que mantinha uma pessoa em um terreno baldio e afirmou que estava tentando conseguir alimento para ela. Os policiais seguiram até o local indicado pelo suspeito, uma área de descarte de materiais da prefeitura, conhecida como Catatreco. Lá, encontraram a vítima deitada em uma cama improvisada, completamente desorientada e sem saber onde estava. Os agentes notaram imediatamente que a jovem apresentava dificuldades cognitivas, incapaz de se comunicar de forma clara. A vítima foi encaminhada à UPA da Macarenco, onde exames confirmaram que ela havia sido vítima de abuso sexual. Além disso, foram constatadas picadas de inseto e sinais de maus tratos, como fezes nas roupas. Durante o depoimento, o suspeito alegou que conhecia a jovem e que ela queria sair com ele. Ele admitiu ter ficado com a vítima nas ruas por 3 dias, mantendo relações sexuais, e que sabia de suas condições cognitivas e familiares. O suspeito foi conduzido à delegacia especializada, onde foi autuado. A Polícia Civil segue com a investigação do caso. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado na Delegacia da Defesa da Mulher, DDM de Sumaré, como estupro de vulnerável, subtração de incapazes e encontro de pessoa. A SSP ainda completou que os demais detalhes serão preservados devido à natureza do caso e por envolver menor de idade. De Campinas, Lucas Neri. A região de Campinas vem registrando aumento do caso de estupro, segundo dados da própria Secretaria de Segurança Pública. Este ano foram 267 casos de violência sexual, 196 envolvendo crianças e adolescentes. No ano passado, os municípios aqui da região tiveram 1.229 casos. A gente sabe que é um tipo de violência que traz implicações para a saúde física, social, psíquica também das vítimas. Nós temos aqui em Campinas um ambulatório de atendimento especial do Hospital da Mulher da Unicamp. E um levantamento foi realizado entre os anos de 2011 e 2018 com 1.133 mulheres que foram atendidas nesse ambulatório. E a gente vai conversar com as pesquisadoras desse estudo realizado lá, com a psiquiatra Maria Tereza Ferreira Cortes e a doutora Renata Cruz Soares Azevedo. Obrigada por nos atender nesse momento e trazer um assunto que é sempre muito sensível, né, mas é importante que a sociedade entenda também, né, o que acontece quando casos de violência como esse afetam a nossa sociedade. Obrigada, sejam bem-vindas. Bom dia, nós que agradecemos. É muito importante poder divulgar essas informações e trabalhar o máximo possível, se possível com prevenção, mas com o melhor cuidado quando não foi possível prevenir. Doutora Renata, qual foi, né, a motivação principal para essa pesquisa? Acho que a gente tem motivações múltiplas. Eu vou falar da motivação do serviço e a Maria Tereza pode falar das motivações como pesquisadora principal. Para o serviço é fundamental que a gente conheça a nossa população, nos adaptemos às mudanças temporais que vão acontecendo para que a equipe possa trabalhar o melhor possível e cumpra a função da universidade, que é fazer pesquisas que podem ser transformadoras da realidade. Então, do ponto de vista do serviço, são essas as principais motivações. E as demais, Maria Tereza? Acho que em termos pessoais, a temática da violência é uma temática sempre
muito importante e pela qual eu me interesso bastante, exatamente por esse diálogo que a gente tem com a sociedade, né? E a violência sexual, acho que conversa particularmente com nós, que somos mulheres, e que ficamos muito atentas a todas a quantidade enorme de notícias que diariamente a gente ouve sobre essa temática. Então, a ideia do estudo foi exatamente unir um pouco desse interesse, dessa conversa com a sociedade e uma tentativa da gente sempre conseguir melhorar o serviço que a gente oferta para as nossas pacientes. E aí o que te chamou mais atenção, então, no levantamento, né, que vocês fizeram e os fatores até que consideraram também nesse estudo? Então, quando a gente fez o levantamento, a gente foi olhar para 3 grupos principais de informações. Então, aquelas informações sociodemográficas, idade, procedência, escolaridade, as informações relacionadas à violência, então, que tipo de violência, onde essa violência aconteceu, por quem que ela foi perpetrada, e também as informações relacionadas ao desenvolvimento de sintomas em saúde física e em saúde mental dessas mulheres. Alguns dados que chamaram bastante a atenção da gente foi exatamente a grande proporção de adolescentes atendidas. A gente teve quase 40% de adolescentes na nossa amostra. Além disso, a gente teve uma taxa bastante importante de mulheres que já tinham sofrido violência previamente. Então, aproximadamente 1 em cada 5 mulheres já tinha sofrido uma violência sexual ao longo da sua vida. E a agressividade relacionada a essas abordagens também nos chamou bastante atenção, com altos índices de uso de força física, de uso de arma de fogo e também uma taxa bastante alta de estupros coletivos, que chegou a quase 14%, um dado que é alto, mas infelizmente está dentro das médias nacionais. E eu vou ressaltar um último dado que eu acho que é bastante importante para a gente enquanto serviço, foi uma taxa muito alta, de mais de 66% de mulheres brancas atendidas. Isso faz a gente pensar como esses dados são superiores às médias nacionais e são superiores também aqui à cidade de Campinas, da gente pensar numa possível dificuldade de acesso das mulheres pretas e pardas da nossa região ao serviço de atendimento médico. Era algo até que eu ia questionar mesmo, né, desse perfil de pessoas talvez mais esclarecidas ou que tenham acesso a esse ambulatório, né, que imagino que são tantos os casos, até pelos números que a gente tem da secretaria, que não chegam até o atendimento ambulatorial, né? Esse é um ponto muito importante, porque esse é um ambulatório que atende violências ocorridas agudamente, acabaram de acontecer. Então, de fato, requer algum nível ou de informação ou de rede de apoio para que rapidamente essas mulheres cheguem para o atendimento, idealmente nas primeiras 24 horas ou até as 72, onde a gente pode fazer as medidas profiláticas para evitar as infecções e a gestação decorrente da violência. Então, é possível, sim, que a gente tenha um viés de maior grau de informação e de acesso ao cuidado das mulheres. E vocês levantaram também a forma, né, dessa violência, de que forma ela impacta mesmo na vida dessas mulheres, né? Quais são os relatos aí que vocês podem compartilhar com a gente? Então, durante o nosso levantamento, a gente encontrou que a vasta maioria dessas pacientes apresentou alguns sintomas, seja na saúde física ou a saúde mental relacionada à violência. Então, para vocês terem uma noção, mais ou menos 90% das mulheres referiu algum sintoma. E alguns sintomas muito importantes são aqueles relacionados ao estresse. Então, sempre que existe um evento de violência, a resposta fisiológica do organismo é, de fato, se preparar para a possibilidade de uma nova ameaça. E aí, teoricamente, o corpo vai entendendo que essa ameaça não existe e esses sintomas diminuiriam, mas muitas vezes, quando a gente tem um evento grave, como é uma violência sexual, esses sintomas se perpetuam e aí a gente vai ter o desenvolvimento de alguns transtornos. Alguns sintomas que a gente encontrou muito comumente foram as alterações de sono, então dificuldade para iniciar sono, acordar múltiplas vezes durante a noite, muitos pesadelos, os sintomas ansiosos, muito medo, sintomas depressivos, que foram apresentados por mais ou menos 50% das nossas pacientes. Além disso, uma alta taxa, né, ali por volta de 20% de mulheres que chegaram a ter pensamentos de morte depois da violência, e também um número que
que vale a pena a gente pensar, que foi uma taxa muito grande, de mais ou menos 40% de mulheres que sentiam muita vergonha e muita culpa por conta da ocorrência da violência. E até pensando nisso, né, como é também a recepção delas, doutora Renata, de ter esse primeiro atendimento, mas o acompanhamento, né, dentro do ambulatório? Elas persistem ou também chegam, mas depois não dão sequência? Esse é um ponto muito importante, porque elas chegam para o pronto atendimento, não para o ambulatório, que é 24 horas, 7 dias por semana, não pode ser de dia ou de noite, logo que acontece, e depois são recomendadas que sigam no ambulatório para a gente poder cuidar da saúde mental. E, infelizmente, uma taxa expressiva, quase uma em cada 3 mulheres, não retorna para o segmento no ambulatório, o que nos preocupa muito, porque a gente não vai fazer o segmento sorológico de possíveis infecções que possam acontecer, e ela não vai receber o apoio emocional que a gente gostaria de fornecer ao longo dos próximos 6 meses. Então, isso nos preocupa, e na comparação do trabalho da Maria Tereza com o trabalho anterior, nós vimos que diminuiu um pouco a taxa de mulheres que comparecem ao ambulatório. Então, de fato, acho que são 2 mensagens socialmente muito importantes. Quando há uma violência, procurar o serviço de saúde rapidamente, a primeira coisa que deve ser feita, e quanto mais rápida a profilaxia, melhor a sua eficácia, a chance de que não aconteça nada errado nesse sentido, e a importância de seguir no cuidado da saúde mental, porque nós sabemos que, às vezes, exatamente pela vergonha e culpa, como a Maria Tereza apontou, que são sentimentos ainda em função do julgamento moral invertido socialmente, como se a vítima deixasse de ser vítima, porque há um julgamento moral sobre o comportamento da mulher, ela acaba se fechando e não seguindo no ambulatório, e depois isso provavelmente deixará sequelas emocionais que ela não pôde cuidar nesse momento agudo, porque o cuidado adequado, isso eu acho que é um dado muito positivo também, é que elas melhoram com o acompanhamento, mas para isso elas precisam comparecer. E tem algum trabalho também envolvendo a família, porque parte dos casos, pelo que eu vi também, não são aqueles casos cometidos dentro de casa, né? São por pessoas até desconhecidas. Exatamente. A maior parte das pacientes atendidas no nosso ambulatório sofrem violências agudas e que são cometidas por desconhecidos, né? Normalmente num contexto mais urbano. Essa lógica é um pouquinho diferente entre as adolescentes, dentre elas os agressores conhecidos são mais comuns. Mas a família, sem dúvida nenhuma, acaba sofrendo como uma espécie de vítima secundária, né? Não aconteceu com ela, mas ela está vendo alguém que é muito importante, sofrendo bastante, tendo sofrido um episódio de violência. Então, a gente sempre tem o cuidado de acolher essas famílias, de conseguir orientá-los da melhor forma de amparar a mulher que sofreu a violência. E no meu trabalho em específico, a gente não avaliou as famílias, mas a gente tem outros trabalhos nesse sentido no ambulatório, inclusive um trabalho bastante bonito que foi realizado com os parceiros, né? E isso tudo pode ajudar bastante, porque a gente sabe que a família e a rede de suporte como um todo, incluindo amigos, ela é muito importante para ajudar no tratamento, para ajudar no comparecimento, na busca por atendimento e também para fazer todo o amparo no momento de extrema vulnerabilidade. E a recomendação, como foi dada, né, doutora Renata, de em casos como este procurar a saúde, que às vezes se preocupa na realização do boletim de ocorrência, né, de buscar ali as ações de punição para esse agressor, né, para essa pessoa que cometeu a violência, mas a pessoa precisa desse cuidado também, né? É só realmente chegar no ambulatório numa situação como essa ou tem que passar por uma unidade de saúde antes? Não é no ambulatório. O ambulatório funciona na quinta-feira à tarde, exclusivamente, mas o pronto atendimento é todos os dias da semana, o pronto atendimento do Hospital da Mulher do CAISM. Ela pode procurar por procura espontânea, ela não requer um encaminhamento, é um serviço porta aberta para o atendimento de violência. Então, ela só pode chegar a qualquer dia, a qualquer hora, dizer
essa é a situação, e ela vai ser conduzida a um lugar mais privativo, inclusive para não se sentir exposta para o atendimento da avaliação da violência. Uma coisa que eu queria pontuar, você falou na abertura da quantidade enorme que envolve crianças e adolescentes. Esse trabalho da Maria Tereza, no CAISM, é um trabalho que envolve adolescentes e adultos. Nós não atendemos as crianças são atendidas no serviço da pediatria. Então, a despeito disso, você vê que a gente tem quase 40% de adolescentes em relação às adultas. Então, é uma idade muito vulnerável mesmo. Quero agradecer a doutora Renata Cruz Soares Azevedo e também a psiquiatra Maria Tereza Ferreira Cortes por compartilhar com os ouvintes da CBN esse estudo e trazer um pouco mais de reflexão também sobre esse tema. Muito obrigada pela atenção. Nós que agradecemos. Muito obrigada pelo convite. 10h28.